Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de Introdução à Engenharia de Software. A gente já discutiu aí sobre diversas tarefas, né, no processo de desenvolvimento de software. E aqui a gente está chegando na fase de implementação, né? O que é implementação? Essa fase de implementação. Então a fase de implementação dentro do processo de desenvolvimento de software é exatamente onde o código-fonte é realmente escrito e os componentes do sistema são construídos de acordo com as especificações, né, que a gente viu que foram definidas nas fases anteriores do processo. Então olha como é importante ter acompanhado a série, todos os vídeos até aqui, do início ao fim de cada um dos vídeos. Se inscreva no canal para facilitar nesse acompanhamento. Mas a ideia é basicamente essa, né? A gente veio analisando, né, todos os aspectos, né, tanto abstratos quanto objetivos das necessidades para o desenvolvimento desse sistema, e essa fase de implementação é a fase que a gente vai justamente dar corpo a esse sistema, né? Criar exatamente esse sistema. E isso se faz com programação, isso faz com código, né? O que a gente chama de código-fonte, código base, né? É exatamente esse código-fonte, né? Esse sistema de códigos executáveis que vão determinar ali o comportamento do sistema de acordo com os requisitos e os componentes, né, a arquitetura que foi desenhada, né, a visão, né, todos esses aspectos que nós estudamos nos vídeos anteriores. Vai ser dado corpo a todos esses aspectos abstratos agora nessa fase de implementação de forma objetiva. Diversos aspectos, quando a gente vai desenvolver o código, né, do sistema, vão impactar do nosso desenvolvimento. A gente falou sobre a escolha das tecnologias, né? Então a linguagem de programação ela vai determinar, né, todo o nosso desenvolvimento, não só o desenvolvimento, mas as fases posteriores. E aí quando a gente fala de implementação, existem alguns aspectos na escolha de tecnologia que a gente vai implementar, né, que vão determinar o nosso desenvolvimento, a nossa fase de desenvolvimento, mas não só essa, como fases posteriores de teste, de manutenção, de garantia de segurança, eficiência, escalabilidade, que são aspectos principais, né, dessa fase de implementação, que seria aí, por exemplo, né, a linguagem de programação, né, a escolha da linguagem de programação ela vai depender de vários fatores e é um fator muito importante nessa fase, né? A gente precisa escolher corretamente. Cada linguagem de programação tem os seus aspectos, né, individuais ali, né? Alguns exemplos aí que eu botei: Java, Python, JavaScript. Cada um tem a sua aptidão também, né, para determinados aplicativos, né? Se for um aplicativo móvel, se for uma aplicação web, né, se for uma aplicação distribuída. Então cada um tem um aspecto ali diferente, uma aptidão diferente, tem paradigmas de programação diferentes. A base de dados é outro aspecto também muito importante, né? Escolher corretamente o banco de dados é essencial. Você vai determinar ali o paradigma de armazenamento de dados, né? Que tipo de dados você vai armazenar? São dados estruturados, não estruturados? Como é que você precisa acessar esses dados? Tudo isso, né, precisa ser levado em consideração. E aí eu botei os exemplos, né, podendo ser SQL, NoSQL, né, alguns exemplos aí só para a gente ilustrar como essa é uma importante escolha em relação à tecnologia que vai ser implementada. Além disso, você também os frameworks, né? O que são os frameworks? O framework é um conjunto de ferramentas e bibliotecas que facilita o desenvolvimento do software ao fornecer abstrações e componentes reutilizáveis e padrões de projetos comuns. Então como é que funciona isso? Dentro de uma linguagem de programação, você pode ter frameworks, que seria o quê? Você juntar diversos objetos daquela linguagem, funções daquela linguagem e paradigmas, né, ali, padrões de programação que são especializados em determinada função, determinado componente de um sistema. Isso facilita o desenvolvimento de software porque você pode simplesmente reutilizar em diversos tipos de sistema, né? Existem alguns aspectos, né, alguns componentes de sistema que eles se repetem, né? Uma consulta a um banco de dados, um sistema de autenticação, um sistema de busca de informação são aspectos de sistemas que se repetem, né? Eles são genéricos. Então você, para essas funções que se repetem, que são genéricas, normalmente a gente pode utilizar frameworks. Esse é um aspecto também muito importante, né? Ter domínio desse framework capacita a sua equipe de desenvolvimento e acelera o processo de desenvolvimento, além de tornar ele muito mais eficiente, muito mais seguro. Coloquei ali, né, também alguns exemplos, né? O Django ali no Python para você desenvolver aplicações web, o TensorFlow, que é utilizado aí na área de inteligência
inteligência artificial, né? O Flutter, que é utilizado para desenvolvimento de aplicações de dispositivos móveis, né? Então, além dos frameworks, você também tem as bibliotecas e pacotes, né? A biblioteca e pacote são grupos ali de funções ou objetos específicos que você pode incorporar dentro do seu código e eles facilitam que você desenvolva para algumas funções específicas, né? Então, ele pode atender ali requisitos específicos. Ele facilita também a questão da reutilização de código, né? A diferença do framework é que você tem um paradigma específico dentro daquele framework. Você desenvolve toda uma aplicação dentro daquele framework. A biblioteca são alguns aspectos do seu código que você pode estar incorporando ao seu código para facilitar e dar maior eficiência ao desenvolvimento do software. Então, eu coloquei alguns exemplos ali, né? O jQuery, o Lodash, o JavaScript, né? O Beautiful Soup também do Python. Então são alguns pacotes que facilitam em algumas funções que vão incorporar o seu código, trazendo, né, maior eficiência desse desenvolvimento. Quando a gente fala de implementação, é importante a gente citar a questão do ambiente de implementação. Então o ambiente de implementação ele se refere a um contexto em que o software é desenvolvido, testado e implantado. Então veja bem, lá no início, né, a gente falou da questão da interoperabilidade, a questão da manutenibilidade do sistema. Quando você vai implementar um sistema, ele vai para um ambiente onde ele vai operar. Existe nesse ambiente, muito provavelmente, outros sistemas operando, várias bases de dados diferentes, outras rotinas acontecendo dentro desse ambiente computacional. Então, o que você faz para tornar a implementação mais segura? Você divide a implementação em diversas fases. Então, você pode ter, por exemplo, um ambiente de desenvolvimento, que é um ambiente basicamente de teste, né? O ambiente de desenvolvimento é onde o desenvolvedor vai escrever e vai testar esse código. O ambiente de desenvolvimento ele é muito parecido com o ambiente em que o sistema vai ser aplicado, mas só que ele tem o aspecto de ser seguro, porque você pode simplesmente testar coisas ali. Você coloca em prática, né, constrói o sistema e coloca em teste. O que acontecer dentro desse ambiente de desenvolvimento não vai impactar nos dados reais. Então é uma camada a mais de segurança desse desenvolvimento muito importante. Outro ambiente que a gente pode implementar, né, é o ambiente de teste, né? A gente pode inclusive dividir esse ambiente de teste, né, pré-produção, staging, mas basicamente o que o ambiente de teste faz é ser um ambiente que vem depois da fase de desenvolvimento, onde todos os testes foram aplicados, onde esse sistema está consolidado, foi validado, né, foi homologado, ele já é seguro. Aí você faz um ambiente de teste que é basicamente replicar o ambiente de produção, ou seja, um ambiente real, onde os dados são reais, né, onde ele vai impactar verdadeiramente a área de negócio. O ambiente de teste, então, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente replicar o ambiente de produção, né, que é o ambiente real, porém com a salvaguarda de que esse ambiente de teste ele é o último teste, ele é simplesmente uma simulação. Então esse ambiente de teste ele é um ambiente cujas configurações são muito mais rigorosas, né? Aqui a gente vai verdadeiramente considerar que nada pode dar errado, porque ele já está replicando o ambiente de produção, o ambiente real. Então esse também é um tipo de ambiente que a gente pode utilizar nessa fase de implementação. E o último seria o ambiente de produção, que é verdadeiramente o ambiente real, né? É onde você vai colocar esse sistema para o uso do usuário final. O ambiente de produção, ele tem que ser confiável, ele tem que ser escalável e ele tem que ser extremamente seguro. Então, dentro do ambiente de produção, o monitoramento tem que ser a palavra-chave. Agora não é a hora de testar mais. Agora não é a hora mais de testar. Agora é a hora de fazer a manutenção e, eventualmente, claro, né, fazer correções que eventualmente possam surgir, mas você colocou diversas camadas de segurança para que quando o software chegue nesse ambiente, ele já tenha passado por diversos testes, diversas fases que garantem a sua segurança para serem aplicados, né? Dando garantia aos dados do usuário, aos dados daquele que vão utilizar esse sistema. Bom, uma outra fase que a gente vai falar aqui é o processo de deploy, né? Que seria aí a implantação. Então, dentro das fases da implementação, né, que a gente está desenvolvendo o código, você tem a fase de implantação efetivamente, que é basicamente fazer
fazer com que o software desenvolvido, preparado, ele seja distribuído para ser executado naquele ambiente ali de produção. Colocar em um ambiente de produção, distribuir no ambiente de produção, a gente chama isso de deploy. E ele em si é um processo em si com diversas fases também. Essas fases elas podem ser realizadas de maneira manual ou automatizada. A automatização de qualquer processo é algo que a gente busca em qualquer atividade dentro da engenharia de software, né? Aqui não poderia ser diferente. Então o deploy ele vai ter lá uma fase de preparação do ambiente de produção para receber o sistema que a gente está fazendo deploy. Ele vai ter uma fase de compilação e empacotamento, né, que é fazer aquela build, né, que é basicamente fechar o código, né, organizar o código de forma final para que ele comece a ser executado, né. Alguns testes finais são feitos, né, e aí finalmente a gente faz a implantação. Né, coloca lá no ambiente de produção e finalmente bota ele para funcionar. A partir dali, a gente começa a fazer o monitoramento, né, de eficiência desse sistema, de eventualmente erros que possam acontecer, né? Então, esse é uma consequência dessa fase de deploy. Bom, um último elemento que a gente vai discutir aqui relacionado ao deploy é que quando a gente fala em deploy, é importante a gente considerar esse ambiente de deploy, ou seja, um ambiente de implantação. A gente tem basicamente 3 paradigmas aí para fazer essa implantação desse sistema, né? O primeiro seria o on-premises, né, o chamado local. O local, né, o on-premises, significa que quando a gente faz a implantação desse sistema, né, a implantação desse software, ele vai ser implantado em máquinas que estão localizadas sob o gerenciamento, sob a supervisão, sob a propriedade da própria organização que está lançando o software, que está fazendo o deploy, certo? Então ele está localizado fisicamente, ele é de propriedade dessa empresa, né? Então isso requer toda uma infraestrutura, não só a infraestrutura, mas toda uma questão de planejamento, de segurança, de infraestrutura, né, de energia, né? Existe todo um aspecto ali que precisa ser atendido. Uma alternativa, né, é uma alternativa que vem crescendo, né, de notoriedade, sobretudo nos últimos anos, é a implantação em nuvem, cloud, né? Aliás, só desmistificando, né, o que é um serviço em nuvem, né, uma computação em nuvem. A computação em nuvem é basicamente você executar algum processo computacional no computador dos outros, né? Então, assim, só desmistificando, porque às vezes a gente fala, né, em nuvem, mas é basicamente isso. Então, contrapondo ao ambiente on-premises, ou seja, contrapondo ao ambiente local, o que a gente vai fazer quando implantar em nuvem? A gente vai fazer esse deploy no computador de algum provedor desse serviço de nuvem. Tá? Então é muito simples, não é difícil de entender. A diferença é que você não precisa ou não está mais responsável por gerenciar ou por garantir todos os aspectos que são necessários para fornecer toda a infraestrutura, né, tanto de segurança, de energia, de eficiência, para fazer a implantação daquele software. Então você tem hoje aí gigantes, né, que são especializadas nesse serviço, né, que é basicamente abrigar a implantação de diversos serviços, né, de diversos sistemas, né. Então você tem o Google, você tem a AWS, que é a maior, né, atualmente, você tem a Azure, a IBM, né, diversos serviços que se especializaram e se tornaram gigantescas, né, são empresas, algumas das maiores empresas do mundo. Uma terceira forma de fazer esse deploy seria o que a gente chama de serverless, né. Então o serverless ele é muito parecido com o serviço em nuvem, né, o deploy em nuvem. Mas existe uma diferença singela aqui. O que vai acontecer? Existe, na verdade, não um servidor dedicado para o seu sistema. O que existe, na verdade, é um modelo, né, em que o código do aplicativo é executado a partir de uma plataforma de computação em nuvem. Então, o provedor ele faz o gerenciamento dos recursos que são necessários, apenas aquilo que é necessário para executar o seu código, o seu sistema. Então é uma pequena diferença, mas cabe a gente pontuar, né? Porque também o serverless vem ganhando cada vez mais notoriedade, que ele tem apresentado vantagens em relação ao custo, né? O deploy em nuvem, né? A implantação em nuvem, ele tem apresentado como uma barreira, uma das dificuldades, que é a questão do custo, né? O planejamento do custo e a adaptação à utilização dos recursos dos serviços em nuvem. E o serverless, ele justamente apresenta uma vantagem, né? Uma alternativa nesse sentido. Então o que você vai ter
não é exatamente um servidor para abrigar o seu sistema. O que você vai ter ali é, na verdade, uma função. É uma espécie de função mesmo que vai executar o código do seu sistema e, a depender do que ele precise, ele vai lançar mão dos recursos, né, tudo em sistema de computação em nuvem, para fazer o seu serviço funcionar. Então, só para fazer essa diferenciação, né, desse paradigma, né, tratando aí de 3 aspectos basicamente: localização, responsabilidade e custo, só para a gente concretizar, né, esse entendimento, né. Então, o on-premise, né, que é a implantação local, vai ser local ali, um servidor local. Em cloud, ele vai normalmente estar em data centers remotos do provedor, né? São grandes empresas que se especializam em abrigar, né, grandes data centers. O serverless, ele também será em nuvem, mas perceba, ele não tem um servidor dedicado. Na verdade, a plataforma do servidor, ele gerencia aonde vai ser executados diversos recursos necessários para executar o seu sistema. A responsabilidade, no caso do on-premise, é da própria organização que está fazendo a implantação, né? Ela que vai ter essa responsabilidade de gerenciar todos esses recursos para fazer essa implantação. No caso do cloud e do serverless é a mesma coisa, né? É o provedor que vai gerenciar. Então você transfere essa responsabilidade. Inclusive, essa é uma das vantagens, né, do serviço de nuvem. O custo, no caso do on-premise, é totalmente da empresa que possui aquela estrutura local, né? Então isso torna essa questão do custo um pouco complexa, porque você precisa planejar esse custo de maneira muito eficiente, né? Você não pode nem ter uma estrutura muito grande, nem pode ter uma estrutura muito pequena, senão você não consegue atender a utilidade que o sistema precisa ter. No caso do cloud, você consegue ter uma flexibilidade maior, porque você só vai contratar aquilo que você precisa. E o serverless, por fim, é aquilo que tem se demonstrado mais eficiente nesse sentido de custos, porque a própria estrutura, o próprio provedor vai te oferecer uma função que vai gerenciar a utilização desses recursos, e o custo acaba ficando bem mais flexível, bem mais adaptável, atendendo aí requisitos de escalabilidade e eficiência. Eficiência, inclusive, no que se refere aos custos, tá bom? Então, por esse vídeo é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa ser interessante, acompanhe, né, não só essa, mas as outras séries do canal, e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.